Olá pessoal! Hoje vamos conhecer a história. Quero me tornar imperatriz, então preciso de um divórcio. A história começa com o arrogante rei de Diran, Vanias Rosh-Dirtan, anunciando que se separaria de Arnoa Salid Kazin. Ele diz que agora Arnoa não é mais a rainha de Diran. E que a partir de agora, não há mais lugar para ela naquele palácio, mas como ela ainda era uma cidadã do império, ela deveria retornar à sua cidade natal. Com olhos frios, ele diz que já preparou uma carruagem, e que ela deve partir até o fim do dia. Soltando o pergaminho com o decreto do divórcio sobre ela, ele continua falando arrogantemente. Que embora ele não goste disso, ela ainda é a meia-irmã do imperador, e que se ela tivesse implorado a ele talvez pudesse permanecer no palácio. Enquanto o pergaminho cai sobre a cabeça da nossa prota, ele continua dizendo que talvez o imperador tenha pena e a aceite de volta. É nesse momento que Larissa Esteia, a amante do rei, chega. Dizendo em tom de deboche, que só de pensar em viajar até o império, em uma carruagem pequena e velha, ela já se sente cansada. Larissa é filha da condessa, uma aristocrata muito rica. Embora ela não seja da família real, tem vivido no reino como uma criada direta da rainha. O rei Vanias não esconde seu relacionamento com Larissa, ela é publicamente amante dele. E mais do que isso, ele a trata como se ela fosse a verdadeira esposa. Há um tesouro que o rei Vanias presenteou à sua amante. Uma tiara de prata, com um diamante negro no centro. É um tesouro que Arnoa trouxe, como parte do dote para seu casamento, e que agora estava enfeitando a cabeça dos dois traidores. Arnoa, uma mulher digna e nobre. Em termos de linhagem sanguínea, ela era ainda mais nobre que o próprio rei. Em murmúrios, todos questionavam sobre aquela situação, de como Arnoa, mesmo sendo da linhagem imperial, pode acabar dessa forma. Eles também falam sobre como agora, Larissa parece ainda mais ser a rainha. Apesar de ser de conhecimento público, que o rei não amava a rainha, todos achavam que ele manteria o casamento, pelo fato de que, além de Arnoa ser meia-irmã do imperador, ela também é neta do Duque Riquel, que é conhecido como o campeão do continente sul. Ter Arnoa como esposa era uma grande vantagem e foi o que salvou o reino de Diran. E foi por esse motivo, que o rei Vania manteve esse casamento político por 2 anos. Mas no final ele se voltou para sua amante, deixando Arnoa completamente de lado. Porém, Larissa não estava mais satisfeita com a posição de amante. E então, ele decidiu fazer de Larissa Esteia, tanto sua amante, como sua rainha. Devido aos possíveis problemas políticos que ele poderia enfrentar com o divórcio, ele hesitou por um tempo. Mas vários acontecimentos influenciaram sua decisão final. Como por exemplo, o rei se aproximando cada vez mais de Larissa. O recente desentendimento entre as duas, onde Arnoa humilhou unilateralmente Larissa. E por fim, a última coisa que incitou a decisão do rei foi que mesmo com o divórcio, a relação entre o rei e o imperador não seria afetada. Isso porque um mensageiro imperial apareceu no meio da noite diante do rei, dizendo para que ele não se opusesse a um possível divórcio com Arnoa. Ele disse ao rei que o império preza pela boa relação com seu reino. E que além disso, o dote que Arnoa trouxe, comparado com a família imperial, era insignificante. Ele completa dizendo que seria tolice arruinar a relação entre as duas partes, por motivos de riqueza. Ao ouvir isso, o rei Vania, sem conseguir esconder sua satisfação, se alegra pensando que agora pode finalmente se livrar de Arnoa sem problemas. Pois não precisará retornar o dote que recebeu pelo casamento. A cena retorna para o salão, onde o rei ao lado de sua amante, continua a falar arrogantemente. Ele diz que é hora de terminar. E que na verdade, ele não tinha a intenção de fazer isso, e se ela fosse um pouco mais esperta, isso não precisaria acontecer. E quando olha para Arnoa, ele começa a pensar que se ela não tivesse sido tão arrogante, e tivesse se agarrado a ele e implorado por amor. E se ela se esquecesse de seu orgulho, e tivesse entrado sorrateiramente em seu quarto e flertado primeiro, assim como Larissa fez. Com um olhar de desprezo ele pensa que, se isso tivesse acontecido, eles dois também poderiam se tornar um casal de verdade. Mas Arnoa nunca se importou com o rei. Ele ainda em seus pensamentos, imagina que talvez ela tenha achado que não estava no mesmo nível,
por ele ser líder de um país fraco, então ela foi arrogante e o desprezou. Então ele a chama de patética e diz que espera nunca mais ver o seu rosto de novo. Pegando o pergaminho do chão, Arnoa concorda calmamente. Então ela diz que já que estão divorciados agora, ela não precisa mais ser respeitosa com ele. O quê? O que você disse? Pergunta o rei surpreso. Ela se levanta graciosamente com o pergaminho em suas mãos. E com um sorriso no rosto diz: porque agora você não é mais o meu marido. O rei, confuso com as ações dela, pergunta o que ela está planejando. E diz, se por acaso ela enlouqueceu por causa do divórcio. Então Arnoa, com um semblante leve e satisfeito, pergunta se ele não entende a situação. Ela diz que graças a ele, agora tudo acabou, e que os últimos 2 anos haviam sido realmente muito difíceis para ela. Todos presentes ficam surpresos com suas palavras, e pode-se ouvir os murmúrios novamente. Enquanto ela continua falando, que já tinha aguentado muito por tanto tempo. E que isso era exatamente o que ela queria. O rei, furioso com suas palavras, grita: como se atreve? Com um sorriso radiante, Arnoa diz que sente muito, mas que ele não está entendendo a situação. O rei, surpreso e espantado ao mesmo tempo, pensa que não via essa expressão no rosto dela já fazia 2 anos. Incapaz de compreender as atitudes dela. Ele pergunta se ela enlouqueceu. Então Arnoa calmamente chama por um nome. Bel. Vem aqui, e transmita as palavras do imperador para o rei. Imediatamente após falar isso, pode-se ver uma nuvem de fumaça invadindo todo o salão. Enquanto todos ficam pasmos e assustados, Arnoa continua com seu belo e suave sorriso. Então, envolto em pura energia, aparece a figura de um belo homem. O rei, em estado de estupor, se pergunta se isso é possível. E ao olhar para os traços daquele homem mais atentamente, ele nota que esse é o mesmo mago com quem havia falado na noite anterior.